Olá, Pai do Senhor. Já são 10 para as 8 horas, então entramos um pouco aqui atrasado neste culto de doutrina, de ensino da Palavra de Deus. Estamos aqui na congregação Betel, passando uma temporada aqui com os irmãos. Essa igreja maravilhosa aqui no sul do Maranhão, no Campo 3, na nossa convenção com a 10. Um abraço super apertado em você que nos ouve, que nos vê, que nos assiste. Hoje nós queremos trazer e comungar e compartilhar com você a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Vai entrando aí, se conectando, dizendo seu alô, seu amém. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Nós pregamos anteriormente, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós falamos aqui a conduta da igreja, que Pedro escreve essa carta. Agora nós iremos falar hoje, versículo 3 e o 4, sobre o novo nascimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e o versículo de número 4, tá bom? É uma palavra de Deus, né? Porque em poucos lugares do Novo Testamento, onde se reúnam ou apareçam juntas tão os grandes fundamentos, né? Ideias cristãs, que nem esta aqui colocada, que nem Pedro escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo, lógico. Primeira carta, capítulo 1, versículo 3 e 4, tá bom? Aqui fala sobre o novo nascimento, né? Ele fala com o novo nascimento. Aqui ele vai falar do novo nascimento. Uma Rose, abraço, Deus te abençoe. O versículo de Almir, Deus te abençoe. Fernando, Deus te abençoe. Abraço. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e versículo 3 e o versículo de número 4, tá bom? Nós iremos discorrer aqui em alguns minutos sobre esta passagem bíblica que reúne, né, alguns fundamentos e ideias cristãs a respeito do novo nascimento. Versículo 3 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versículo 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, para mim, para você e para a igreja de Cristo. Bom, essa passagem bíblica, ela começa com a ideia, né, do novo nascimento. Todo cristão ou cristão é alguém que nasceu. Nós nascemos, né? Foi gerado por Deus para uma nova vida distinta, né? Uma classe distinta por Deus. Tá bom? Além de qualquer outra coisa que possa significar isto, significa que quando o homem se converte em seguidor de Cristo, né, chega à sua vida uma mudança tão radical e tão decisiva que somente pode dizer que nasceu de novo. As pessoas vão olhar para nós, a sociedade vai olhar para esse indivíduo e vai notar essa diferença na vida dele, que a conduta dele mostra que ele pertence a outra classe de pessoas, a classe daqueles que é gerado por Cristo, segundo a sua misericórdia, tá bom? Então o que acontece? Essa ideia de renascer ocorre através de um novo nascimento ou de um novo testamento.
o que acontece? Nós vamos resumir aqui em alguns tópicos, subtópicos, acerca do novo nascimento. Nós vemos lá no Evangelho de João capítulo 3, que existia ali um mestre sábio, Nicodemos. Ele foi ter de noite com Jesus. Os irmãos conhecem essa história muito bem. Todo cristão conhece essa história bíblica, essa narrativa bíblica. Então o que acontece? Nicodemos, como mestre em Israel, ele queria conversar com Jesus, mas ele foi ter de noite para não sofrer aquelas ameaças, lógico, do judaísmo. E quando ele se aproxima de Cristo, ele diz: Senhor, o que eu tenho que fazer para fazer esses milagres que tu fazes? O que eu tenho que fazer? Qual foi a resposta de Cristo para Nicodemos? Ele disse: é necessário nascer de novo. E o que foi que Nicodemos respondeu para Jesus? Ele disse: Senhor, como pode um homem já velho que nem eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Qual foi a resposta de Cristo? Jesus disse: tu tem que nascer da água e do Espírito. Agora, nessa primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele traz aqui algumas ideias, uma junção de algumas ideias que são fundamentais para essa temática do novo nascimento. Primeira ideia, ele traz aqui: o novo nascimento cristão se produz pela vontade e pela obra de Deus. Isso é fato. Porque ele começa aqui o versículo 3 como uma doxologia, Bendito seja o nome do Senhor, bendito és tu. Ele começa com essa doxologia aqui no versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Para quê? Para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aqui nós já começamos a entender a ideia que o apóstolo Pedro queria passar para nós acerca do nascimento. O novo nascimento cristão se produz pela vontade, pela obra de Deus. Isso não é coisa do homem. Isso aqui não envolve a ciência, a medicina, a filosofia. Esse novo nascimento, ele começa a partir da misericórdia de Deus. Ele é produzido pela vontade de Deus e não pela vontade do homem, amado. Ele diz que ninguém vem a mim se não... ninguém pode chegar a ele se não for chamado por ele. Então nós vemos aqui que o novo nascimento, essa ideia que Pedro traz aqui no versículo 3, a primeira ideia do novo nascimento é o quê? O novo nascimento cristão se produz pela vontade e pela obra de Deus. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá bom? É o homem que... É Deus que vai produzir isso no homem. Tá bom? Amor? Certo, entramos aqui de novo. O celular deu uma descarregada aqui, mas nós estamos aqui já conectando aqui no computador. Isso aqui faz parte da gravação, tá bom? Isso. Mas não vamos fugir da ideia do texto, tá bom? Isso, pronto. Estamos aqui. Certo. Nós estávamos falando aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4. Ao vivo acontecem essas coisas. Quero pedir perdão aí. Certo. No versículo 3 e o 4 da primeira
capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, ele traz uma junção de ideias, né? Ele traz aqui umas ideias, a junção ou conjunto de ideias cristã acerca do novo nascimento. E como se deu esse nascimento? Como é que ele acontece? Então nós vemos aqui o primeiro ponto, e citamos o Evangelho de João, capítulo 3, o encontro de Nicodemos com Jesus, tá bom? Nicodemos vai ter de noite com Jesus, pediu uma explicação para ele, como é que ele poderia fazer para fazer os sinais que Jesus fazia, se Deus não fosse com ele. E Jesus dá uma resposta coerente, extraordinária, magnífica, que a ciência, a filosofia, ninguém pode explicar isso. E isso não é obra do homem, só Deus pode fazer isso no coração de um pecador, tá bom? Ele disse: é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. Então nós vemos aqui a obra de Deus, né, dentro desse contexto do novo nascimento. E nós falamos dentro da primeira ideia de Pedro aqui no texto, o novo nascimento cristão se produz pela vontade e pela obra de Deus. É pela vontade e pela obra de Deus. Aqui tira toda a humanidade em relação ao novo nascimento, tá bom? Então nós vamos ver isso em João, capítulo 1 e versículo de número 13. Vamos folhear a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo de número 13. O que diz lá? Os quais não nasceram do sangue, né? Os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, tá bom? Nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. É o Senhor que vai fazer isso. É Deus que vai operar isso na vida do ser humano. Então a primeira ideia contida nesse versículo de número 3 da primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, a primeira ideia do novo nascimento que ele traz dentro desse texto é o novo nascimento cristão se produz pela vontade e pela obra redentora do nosso Deus, tá bom? Nós vamos ver outra referência aqui também, Tiago, capítulo 1, versículo 18. O que ele diz? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você faz parte, né, dessa classe de pessoas que nasceu da vontade de Deus e pela obra de Deus. Deus te abençoe. Não é algo que o homem obtém. Não, o homem não vai obter isso nunca, mas a ciência não vai obter isso aqui nunca. Assim como tampouco obtém seu próprio nascimento físico. É algo que ele sucede pela vontade, pela graça e pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, a primeira ideia é essa. Segunda ideia, nós notamos aqui, nesse culto de doutrina, a segunda ideia, outra maneira de expressar o mesmo, quer dizer que este nascer é obra do Espírito Santo, tá bom? É obra do Espírito Santo. Sucede com o homem, não por seu próprio esforço, mas sim quando se rende para ser possuído e ocupado, recebido pelo Espírito que opera dentro dele. Então a segunda ideia aqui, que ele traz dentro desse texto aqui, é que esta obra, ou esse nascer, esse novo nascimento, ela é obra tanto de Deus como do Espírito. Como que o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá bom? Então essa é a segunda ideia, dentro do versículo 3 de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. Terceira ideia. Este novo nascimento, ele é operado mediante a palavra
da verdade. Ele acontece, lógico, o novo nascimento ele é produzido pela obra e pela vontade de Deus, tá bom? Também dentro desse novo nascimento vai envolver a ação do Espírito, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Agora a terceira ideia, né? Este novo nascimento é operado mediante a palavra da verdade. O que a Bíblia diz, amados? Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? A igreja, nós, a igreja brasileira, a igreja universal de Cristo, a preocupação dela não é com a pandemia. A preocupação dela não é com a questão financeira da igreja. A preocupação da Igreja Universal de Cristo não é com status e posições, com campos grandes, menores, maiores, congregações maiores, menores. A preocupação da igreja tem que ser uma só. Sabe qual é? Levar a palavra de verdade. Tá bom? A palavra de verdade. Então está aqui, este novo nascimento é operado mediante a palavra de verdade, a palavra que você e eu temos essa condição, mediante a graça do Senhor, pregarmos esta palavra. As pessoas estão sedentas para ouvir a palavra, e você é um canal de Deus, tá bom? Tiago 1, vamos ler aqui, Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra de quê? Da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o Evangelho, aqui a evidência do Evangelho, ele vai produzir o novo nascimento na vida das pessoas, tá bom? Então, esta palavra, o resultado dela, né, a operação dela é justamente trabalhar para que este novo nascimento seja produzido pela vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo, mediante a pregação da palavra da verdade. Que o Senhor te abençoe, irmão. Em 1 Pedro 1,23, nós vamos ver também alguma referência que nos dá base naquilo que nós estamos expondo neste momento. Versículo 23. Sendo de novo gerados, qual a ideia que Pedro traz? Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, tá bom? Viva e que permanece para sempre. Pedro, ele traz aquela mesma ideia do capítulo 6 de João, que quando Jesus traz um sermão muito duro, tá bom? Um sermão duro ali no capítulo 6 de João, e o povo foi indo embora. Se escandalizaram com a mensagem de Cristo. Ficou o discípulo. Jesus disse: vocês não querem ir embora também? Quem se levantou naquele momento ali? Qual foi o apóstolo que se levantou naquele momento? Pedro. Sabe o que Pedro disse? Para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Deus te abençoe, meu irmão. Então nós vemos aqui dentro, contido nesse texto, a ideia do novo nascimento. O novo nascimento, ele é produzido pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. É o Senhor que vai fazer isso no coração do pecador, daquele que carece de salvação. Segundo, a ideia do novo nascimento aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, a ideia aqui, a segunda ideia que ele traz aqui, é que o novo nascimento também vai envolver a obra do Espírito Santo. Eu só sou um instrumento, amados, e você também, a igreja é um instrumento de Deus na propagação do Evangelho. E a terceira ideia do nascimento aqui, do novo nascimento, sabe qual é? Ela é operada
Esse novo nascimento aqui vai entrar o quê? Uma obra que a igreja ela tem que estar envolvida nesta obra, mediante a palavra de verdade. No princípio foi a palavra de Deus, a quem criou os céus, a terra, os irmãos sabem disso, e todas as coisas que neles há. Deus falou e o caos transformou-se em mundo, e esse mundo foi provido com e para a vida. São palavras criadoras de Deus em Jesus Cristo, no livro de Deus, e os que opera este nascer na vida do homem. Então a igreja, ela é esse agente propagador. A igreja tem que ser este órgão ou organismo vivo para levar a mensagem da verdade, o evangelho da verdade. Ela tem que ser esse instrumento. A igreja universal, a igreja de Cristo, pastor Almir, você que me assiste em Altamira, ela não pode estar envolvida com outros fatores adjacentes. A igreja universal, a igreja do arrebatamento, a igreja de Cristo, ela não pode estar envolvida, pastor Almir, com outros adjacentes. Ela só tem um objetivo só, a igreja de Cristo. Ela não pode se envolver com nada que venha manchar a sua conduta espiritual. A igreja tem que estar envolvida com a obra de evangelização. A igreja ela tem que estar envolvida aí com a obra de Deus, tá bom? Ela tem que estar envolvida aí com a obra do Senhor. Então é preciso nós atentarmos para isso. O novo nascimento vai acontecer na vida dos pecadores através da pregação do Evangelho. Quarta ideia aqui nesse texto: o resultado deste nascer o resultado deste nascer, tá bom? Ou deste renascer, eu coloquei aqui, é aquele que o experimentou se torna as primícias da criação. A ideia que ele diz aqui: bendito seja o Deus Pai, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Tá bom? Nós vamos ser as primícias de quem? Daqueles que dormem já em Cristo. As primícias da nova criação. Quando nasce uma criança para Deus, quando nasce uma pessoa, aceita Cristo como Salvador, ele ali vai se tornar uma primícia dos que dormem. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 18, Tiago 1:18, nós lemos esse texto. Segundo a sua vontade, lendo de novo, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A igreja, nós somos as primícias das criaturas de Deus na terra. Então, amados, que este nascimento possa acontecer cada dia mais, nós possamos nos aprofundar dentro da vontade do plano de Deus. E quinto lugar, quando o homem nasce, ou quando o homem renasce para uma viva esperança. 1 Pedro 1,3, ele diz aqui o que? Nos gerou de novo para uma viva esperança. Para uma viva esperança. E essa viva esperança está em Cristo. Nós acreditamos que Ele vai voltar para buscar essas primícias, que somos nós, pela sua misericórdia. Tá bom? O versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. O cristão, cria ter nascido não de uma semente corruptível, mas incorruptível,
tinha em si mesmo algo da própria semente de Deus e, por ser consequente, uma vida que nem o tempo nem a eternidade poderia destruir. Tá bom? Nós nascemos, né? Nós somos para uma herança. Esse nascimento vai acontecer para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável. Tá bom? É incorruptível e incontaminável. Todo crente, quando ele nasce em Cristo Jesus, ele nasce para Deus, para viver uma vida para Deus. Ele dá a ideia aqui como de uma árvore. Ele encerra esse versículo 4, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, amados, o cristão tinha sempre consigo a Jesus Cristo. Ele se identifica, todo crente, amado, ele tem que se identificar como salvo, né? O novo nascimento cristão é um renascer à justiça, né? O renascer do cristão é um renascer para amar, tá bom? Finalmente, o novo nascimento cristão é um renascer para a vitória. Aqui há várias ideias dentro desse texto aqui, amado, que a gente tinha que ter muito tempo para ministrar sobre isso. Tá bom? A vida deixa de ser uma derrota e começa a ser uma vida de vitória. Vitória sobre si mesmo, vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás, né? E sobre as circunstâncias que nos cercam. Você vai nascer e nós nascemos para isso, para viver uma vida de vitória, de vencendo as circunstâncias, uma vida de vitória sobre o pecado. O pecado não pode mais dominar você. Você agora nasceu para Deus, mediante a sua misericórdia, para viver uma vida para Deus, uma vida de louvor para Ele. O Senhor vai te dar graça para você viver uma vida de vitória, uma vida diante das circunstâncias, porque tem pessoas que ele acha que o ser crente não vai passar por lutas, vai, amados. Mas o que Paulo diz lá em Romanos? Mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Tá bom? Porque a vida de Deus está em nós, está naquele que está nascendo de novo para Cristo. O cristão tem descoberto o segredo e o poder de uma vida vitoriosa. E quando a gente descobre isso, é bom demais, amado. E a gente vai descobrir isso aqui no novo nascimento. Aí ele vai falar aqui da herança, amados. Da herança, que não vai dar tempo a gente falar sobre esta herança, mas eu trouxe essa ideia aí do novo nascimento para vocês, e que o Senhor abençoe cada um de vocês de uma forma especial e possa nos dar graça nesse momento de dificuldade. Vamos ter uma vida vitoriosa na presença de Deus. Abraço, Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, eu quero abençoar todos os teus filhos que estão nos assistindo, também essa congregação, a congregação Betel, e todos os teus filhos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.